Bem-vindos ao inferno. Eu sempre quis começar esse programa com essa frase. Na verdade, eu já pensei em fazer ela em inglês. Welcome to hell. Mas aí a gente estaria gravando o programa do inferno. Exatamente. Ah, tá. Eu peguei a referência, tá? Eu peguei a referência. Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos ao programa Quadrinhos, bem-vindo ao inferno. E bem-vindo ao programa mais esperado do Anielo. É verdade, é verdade. Faz tempo que eu quero. O Do Inferno talvez seja o meu quadrinho favorito. E o Apedeuta aqui demorou muito a ler, então. Eu demorei muito a começar, mas a ler eu demorei 1 semana e 2 dias, por causa que eu tive que prestar atenção na aula. Sim, eu estava na terceira edição e o professor falou: para de ler, menino. Eu fiquei indignado, por causa que um professor falou para o aluno parar de ler. Que professores são esses desalmados que ficam falando para o aluno parar de ler? E depois, quando a gente tem uma sociedade que não tem uma boa literatura, um bom discernimento, ajuda aí, discernimento de texto, interpretação de texto, achei a palavra, reclamam. Quando eu, que sou a exceção, porque vocês sabiam que de 7 entre 10 alunos, esses 7 não tem uma boa interpretação de texto? Eu sou a exceção, cara. Eu tô entre os 3. De 7 entre 10 alunos, 7 não tem uma boa interpretação de texto. Sobram 3. 2 não conseguem nem entender o texto. Aí este ele concordou com a interpretação do professor. Pois é. Sacanagem isso. Então, depois dessa revolta do Wilson Júnior, vamos lá. Anielo, Samuel e Edson com uma missão das mais árduas. Analisarmos e falarmos sobre um dos quadrinhos mais verborrágicos do Alan Moore, que normalmente é verborrágico. Muito bem. No Brasil saiu em 4 edições. Tem 2 edições, na verdade. Uma pela Villa-Terra, em 4 edições, que é, eu acho que a clássica, que saiu em 2000. E tem uma edição, eu acho que também da Villa-Terra, de 2010, eu acho, 2011. Em volume único. Volume único, lindo, maravilhoso. lindo, capa dura. Eu aceito de presente. Eu também. Porque ele é muito lindo. E o nome do quadrinho é From Hell. E muito bem, 2 figuras importantíssimas, Alan Moore e Ed Campbell, falando de... Outra figura importantíssima. Pois é, na verdade falando de uma época e de uma figura importante. O final do século XIX é possivelmente o ponto final de um universo antigo, né? A Inglaterra já está envolta pela Revolução Industrial, ela já é uma das primeiras cidades a abraçarem a indústria, em todos os níveis. E também é a primeira cidade a sofrer com com os malefícios da industrialização. O acúmulo de sujeira, o acúmulo de pessoas. É uma coisa que a gente não tem muita noção, porque a gente sempre pensa na Europa como a gente conhece hoje, mas na época, final do século XIX, as maiores favelas do mundo estavam em Londres. Sim. Então era uma cidade completamente suja e miserável nos seus bairros periféricos e de trabalhadores. Assim, é completamente diferente do mundo de hoje. Você tinha a questão da fumaça na cidade inglesa, que era extremamente prejudicial até mesmo nos bairros nobres. Que a neblina de Londres não era uma neblina como a de hoje, benéfica, que é só o fog por causa da chuva. Era a neblina de chaminés de fábricas movidas a carvão. Né? Daí é que vem a contradição da época. Paris, a cidade luz, a cidade bela, e Londres, a sujeira. Uma com um crescimento exponencial, envolto no brilhantismo, e outra decadente,
E o decadente não é social, mas a indústria acabou conduzindo essa Inglaterra e essa Londres para uma certa decadência populacional, absurdamente. Não custa lembrar também que Londres ainda era o centro econômico e político do mundo, né? Estamos falando do auge do Império Britânico, um império onde o sol não se punha, que ia desde da Índia até o Canadá. Então, metade do mundo praticamente era dominado pelos britânicos. Portugal e Espanha se vangloriavam de ter alcançado o poder de expansão territorial, mas a gente for bem analisar, a Inglaterra pegou os Estados Unidos, parte do Canadá, sendo que os Estados Unidos perdeu rápido, né? Considerando o período em que começou a colonização até a hora que perdeu. Se avançava sobre a África do Sul, Índia, China, Hong Kong, né, por sinal, e Nova Zelândia e Austrália. Sim. O mais similar que a gente tem disso antes na história é o Império Romano conquistando quase todo o mundo conhecido da época, né? Sim. Assim, o Império Britânico a gente não esquece muitas vezes por viver hoje no Império Americano, mas o Império Britânico é o maior império de toda a história, assim. E mais duradouro, né? Sim, Porque se bem que, de certa forma, mais ou menos, né? Porque o Império Romano demorou 300 anos. o Império Romano é mais duradouro, mas ele se limitou a um espaço geograficamente, politicamente Politicamente similar, similar, mas geograficamente bem bem menor, menor. assim. Já Bretão se expandiu. E uma coisa interessante é que, quando a gente olha para essa Inglaterra, a, a, a pobreza era uma coisa recorrente e talvez um detalhezinho, uma pitadazinha maravilhosa. O que as pessoas fazem para sobreviver numa hora dessa? Você está num país ou numa cidade rica, porém pobre, não é? A desigualdade social era uma coisa gritante. E o que as pessoas faziam muitas vezes para sobreviver nessa Londres assim, em ascensão, porém ao mesmo tempo decadente. É estranho dizer isso, né? Era a cidade mais rica do mundo com as maiores favelas do mundo, né? Você tem a decadência e a glória A ao gente mesmo usa, tempo. a gente usava, né, um termo que está caindo em desuso, a gente usava o termo Belíndia para descrever o Brasil da década de 80, ainda serve para hoje, né, que é parte Bélgica, parte Índia, mas Londres era uma Belíndia ainda mais exacerbada. E você tinha um bairro, não é? Que era o bairro onde para lá só iriam os degradados. Whitechapel. O bairro onde tinha uma prostituição violenta, roubos a mil e uma polícia um tanto quanto precária. Existia as gangues de proteção que vendiam o seu produto, que é vocês não vão apanhar de mim se me derem dinheiro. É um bom. Acho engraçado o termo gangue de proteção, né? Ah, me paguem para vocês serem protegidos de mim. Pois é. E nessa loucura toda, eis que surge uma figura que, quando eu falo isso, eu tenho aluno que olha para mim com uma cara de pânico. O maior serial killer de todos os tempos. De certa forma, o estereótipo do serial killer começa a ser formado. Claro que existiam antes, mas começa a ser formado com Jack Stripador. Assim, existiam alguns serial killers anteriores, mas não com o conceito moderno de pessoa à parte da sociedade e ao mesmo tempo inserida e invisível. Muito. Jack Stripador foi o primeiro caso notório, digamos assim. E a obra que nós vamos falar, From Hell, é sobre Jack. E Alan Moore fez talvez, se em algum momento algum aluno chegasse para o professor de história
e falasse: esse daqui é o meu trabalho de dissertação, de conclusão de mestrado ou de doutorado, meu irmão, Ele leu muito, pesquisou muito. Se você for comparar o tamanho dos apêndices em relação ao tamanho da história, claro que a história ocupa mais espaço por causa da arte, mas o tempo de leitura que você gasta lendo os apêndices em relação à pesquisa que ele fez do Jack Stripador é bem maior do que o tempo que você gasta lendo o quadrinho em si, não só do Jack, mas do período como um do todo. período como um todo, da Inglaterra vitoriana, de tudo. Só dá para descrever completamente lendo. Assim. O trabalho que o Alan Moore fez, no final, quando você lê tudo, você chega a uma conclusão simples. Ele não apenas não contou uma história, ele montou uma sociedade em todos os níveis e entregou para você de bandeja e falou: toma aqui, curta, aproveite, desfrute. Essa é a minha Inglaterra do século XIX. Não custa lembrar que o grande mistério, a identidade do Jack Stripador continua não resolvida. Alan Moore não apresentou uma solução definitiva. Ele apresenta uma hipótese, só que ele trabalha essa hipótese muito mais como construção de uma narrativa, em parte fictícia, mas só em parte, do que como uma proposta jornalística de esta é a solução dos casos de Jack Stripador. Inclusive o tema central não é nem esse, não é nem quem é o Jack Stripador, mas sim os significados ocultos por detrás do que estaria acontecendo dentro desse mundo narrativo fictício. Duas músicas. Inferno do Caribe. Você? Tonielo. Já que citou Inferno, eu sempre lembro de Highway to Hell. Clássico. Vamos para o inferno. Daqui a pouco a gente volta. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Projeto Rádio Diversidade, Utopia FM e Ministério da Cultura. Educação e poesia. Já pensou alguém que se torna famoso por matar prostitutas? Assim, isso na Inglaterra vitoriana. Assim, se prostituta hoje é uma cidadã de segunda classe, que quando a gente recebe notícias de morte, a gente para e pensa, é só mais uma. Isso era muito pior na Inglaterra vitoriana. Elas não eram. Eu sei que algumas pessoas podem querer meu pescoço agora, mas elas não eram nem vistas como seres humanos. Eram objeto. Sempre dá para dizer que ainda seria até bondade dizer que elas eram um objeto, né? Na verdade, a condição de uma prostituta nessa Inglaterra é complicado. Mas o chocante não era as vítimas não importavam, né, em todos os sentidos. O chocante é a total aparência de falta de motivo. Você teve no mesmo ano das mortes do Jack Stripador várias outras mortes de prostitutas em Whitechapel. Só que no caso do Jack, você tem uma coisa que choca toda a opinião pública, que é o matar o matar é o próprio objetivo. Eu não estou tentando matar para fazer uma chantagem ou para vingar um caso amoroso ou para ganhar dinheiro. Eu estou matando por matar. Essa é a grande novidade. E não apenas matar por matar. Estou matando com um requinte que até então era de certa forma, uma novidade. Sim, sim. Com um modus operandi que até então era algo digno de verdadeiros monstros fazerem. Mas dessa vez o cara resolveu ser meticuloso no seu ofício. Cada uma das mortes
teve o corpo da vítima cortado de maneira tão milimétrica e tão pensada que para muitos essa é uma das grandes questões que se levantam, de é que seria, na melhor das hipóteses, ou um médico, daí a ideia do senhor Lamour, utilizar um médico como sendo o estripador, ou seria um açougueiro, né? Açougueiro no sentido que ele sabe mexer, sabe trabalhar com a faca, ou algo similar, alguém que saberia trabalhar. Eu ainda fico com a ideia do médico. Do médico faz mais sentido pelos milimétricos cortes e precisos que ele estava fazendo. O açougueiro ainda poderia não ter habilidade de facas, mas não necessário saber como seria a anatomia humana. O que nós temos de fato objetivo é que ele tinha, o Jack, o estripador, tinha um conhecimento suficiente para, por exemplo, conseguir extrair um rim sem danificar os órgãos próximos e encontrar o rim, que não é algo muito simples para alguém que não tenha conhecimento nenhum. Encontrar que fique escondido por detrás de uma película, eu não vou ter o conhecimento cirúrgico para descrever isso. Mas não só os rins, ele extraiu órgãos diferentes de vítimas diferentes e sempre de maneira eficiente, no meio da rua com facas. Não, no último assassinato não foi no meio da rua, mas é um detalhe. Muito bem. Os personagens que o Sr. Lamour vai nos trazer. O personagem principal é o médico cirurgião da Rainha da Inglaterra, Dr. William Doe, Sir William Doe, que também é um maçônico de ranking razoavelmente alto, não do topo da organização maçônica. Nós temos a Rainha Vitória como personagem que de certa forma contrata, ela não paga, né? Ela usa sua autoridade para que o William Doe faça os seus serviços. Nós temos o príncipe, qual é o nome do príncipe colarinhos e punhos? Não lembro. O príncipe... Eu não vou lembrar o nome do príncipe... É filho ou neto da Vitória? Filho da Rainha Vitória, que ele tinha uma sexualidade exacerbada para todos os lados. A espada cortava na frente, para frente e para trás. E adorava umas festas e teve um caso com uma trabalhadora de uma padaria e gerou um filho. Uma filha, exatamente. Gerou uma filha e é esta filha bastarda real que é o grande leitmotiv de tudo que acontece no quadrinho. É exatamente tentar abafar essa história e as testemunhas que sabiam desse caso e dessa filha bastarda do príncipe é que gera os assassinatos. O mote da obra é algo simples. Uma das coisas que eu comecei a ficar intrigado no começo da história, porque o Lamour ele vai apresentando na primeira edição simplesmente o que está acontecendo, mas sem direcionar a lugar nenhum. Porque essas coisas, o relacionamento que o príncipe teve com a padeira e afins e tal, no começo da história você começa a ficar perdido porque nada faz sentido. E aí, com isso, eu comecei a ficar me perguntando na história qual era o sentido. Porque narrativamente não estava me levando para lugar nenhum. Até que quando a história vai começando a desenrolar. E uma das coisas que, já que eu fui a última pessoa a ler isso, porque ambas as pessoas aqui que estão na minha frente já leram o quê? Há um bom tempo? Eu reli até anteontem, mas eu li a primeira vez faz alguns anos. Eu também faço. Mas é pela ideia da primeira vez, de você não conhecer a história. Se alguém for pegar a história, cara, vai na maciota. Não fica preocupado em entender a obra inteira. Deixa seguir a leitura e vai ser feliz. A minha experiência da primeira leitura, inclusive, eu comecei a ler com uma certa resistência inicial do que se trata realmente, que você não entende que se trata do Jack Stripador, se você não sabe de antemão isso, não entende até um bom número de páginas. Mas chegou em um certo momento
em que eu simplesmente me envolvi tão brutalmente com a história que eu terminei a minha primeira leitura, e são 4 volumes razoavelmente volumosos, terminei a minha primeira leitura em 3, 4 dias. E, obviamente, logo depois tive que reler tudo para entender as referências que eu não tinha pego, assim, porque é muito detalhe. Mas, realmente, no início é bom você ter uma certa tranquilidade de que você não vai pegar tudo, que você não vai não só entender as referências, mas você não vai compreender a teoria de conspiração que existe por detrás completamente, até um certo momento que você já está totalmente envolvido com o mundo que o Alan Moore criou. Eu ia terminar de ler quase no mesmo prazo, só que o professor falou para eu parar de ler. Senão eu O teria... professor só atrapalha. Exatamente, velho. O professor quer definir o que o aluno lê em sala de aula. Olha que absurdo. Né? Incrível, né? Oh. Muito bem. Tirando todas as pessoas, os personagens fantásticos, tem um personagem, esses 2 personagens que são legais. Um é o inspetor. Eu ia falar o policial, mas... É. Não. Sim. Pra mim é o melhor personagem do quadrinho disparado. Então fala sobre ele. Não, mas é Anielo, o seu. Ele tem um arco dramático bastante interessante, porque ele é uma espécie, inicialmente, de voz da razão no meio de personagens muito conturbados, não necessariamente conturbados como Jack o Estripador, mas com motivações espúrias, digamos assim. E aparentemente, ele começa muito puro. Só que ele tem um processo de desilusão no meio da história, e eu não vou te contar o porquê. E não é só por causa do Jack, na verdade é principalmente por outros motivos, que ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais amarga e mais dura. É muito interessante ver a evolução do Oberline. Acho que é por isso que eu gostei muito dele, porque no começo, apesar de ser um policial bastante experiente, que ele já vivia até impropriamente o Whitechapel, segundo a narrativa que o Alan Moore estava criando, só que não foi só uma coisa que fez ele, digamos, que mudar o seu comportamento. Foram várias coisas. O caso também que ele começou a falar, isso daqui não faz sentido, porque nenhuma das mortes que estavam fazendo tinha uma ligação, tinha um motivo muito mais palpável do que se estava acontecendo. Tanto que todos os motivos que ele foi encontrando no meio do caminho, nada fazia sentido. E talvez é esse o que acontece com algumas pessoas. Quando aquilo dele foge muito da realidade dela, do que ela compreende, o mundo começa a apresentar novas coisas para essa pessoa e ela começa a ficar muda a sua personalidade, muda o seu caráter, muda a sua forma de pensar. Acho que é por isso que é um dos personagens que eu gosto. E também, para mim, é um dos personagens muito bem trabalhado. Claro, ele é simplesmente o cara que cuida do caso, né? Então faz sentido. Mas os outros policiais que tratam do caso, tem até superiores a ele que tratam do caso, são muito menos concretos, digamos assim. Né? Engajados no caso, né? O Oberline é muito mais interessante. É um personagem até que eu tenho curiosidade depois de pesquisar o que aconteceu com ele depois depois do caso de Whitechapel, que ele vai para a agência Pinkerton, vai investigar cassinos nos Estados Unidos. Eu sei desse detalhe por causa dos apêndices aqui, mas deve ser uma história interessante a vida dele. Sim. E, bem, eu falei, as outras personagens, elas são as 5 mulheres que terão suas vidas ceifadas, e a gente conhece um pouquinho de cada uma delas. Não é a ponto de você se ligar profundamente, mas você vai conhecer um pouquinho da história de cada uma dessas personagens que, bem, vão ter um final um tanto quanto dramático e grotesco. Acho que uma das coisas que até uma coisa que o meu pai estava falando você sabe é uma história que você já sabe o que vai acontecer, porque essa história já existe o quê? Mais de 100 anos? Então, uma história que você já sabe o que vai acontecer, mas o importante é a narrativa. O importante não é você saber o que vai acontecer, o importante é a jornada. Dos músicas, você sugeriu de piada enquanto a gente ouvia Highway to Hell, sugeriu Starry to Heaven, mas não tem nada a ver. Mas... a banda Whitechapel. The Soul is the Law? Yeah. Cara, eu tô na dúvida. Porque eu não sei. Eu
Eu não tô querendo pegar mais uma desse DC que era Hell's Bells, porque, pô, mais uma Hell não ia dar certo. Mas, não sei, eu penso em alguma coisa. Eu vou usar uma música que não é muito comum. Eu pensei em Iron Maiden. Hell is from Here to Eternity? Ou É. From Here to Eternity, na verdade, é o nome da isso. música. Daqui a pouco a gente volta. Muita gente lutou para que as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva ou múltipla tivessem suas garantias de cidadãs respeitadas. Nesse ponto, as leis brasileiras estão entre as mais avançadas do mundo. Nossas leis asseguram a inclusão nas escolas de todas as crianças com quaisquer níveis de deficiência, além de reabilitação, formação profissional e outros direitos fundamentais. O direito ao trabalho, tanto no setor público como no privado, é uma realidade que se consolida a cada dia, independente do tipo de deficiência. E atenção para uma coisa muito importante: qualquer discriminação ou não cumprimento dessas leis deve ser denunciado. Procure o Ministério Público ou Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Bem-vindos de volta ao inferno. Muito bem. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês nesse terceiro bloco é um tanto quanto peculiar. Um personagem que vocês gostaram, Eu já falei isso. mas ele não. Eu acho muito interessante a figura do cocheiro do William Dull. Não lembro o nome dele agora. Mas é o cocheiro. Que ele basicamente ele serve como a figura do londrino brutalizado. Ele é um cocheiro, ele é um trabalhador de baixa renda. Brutalizado, está disposto a aceitar a participar dos assassinatos. Só que ao mesmo tempo ele é incapaz de compreender as motivações do William Dull, e o pouco que ele compreende é o suficiente para gerar completa revolta e ele acaba aceitando por uma questão de status social, porque ele não se sente no direito de se rebelar contra, mas revolta o estômago dele literalmente quando ele tem que lidar com não o assassinato em si, mas os motivos que estão por detrás do assassinato. Eu não quero entregar muito do quadrinho, mas além da motivação do filho bastardo do rei, William Dull tem uma motivação totalmente pessoal que eu poderia resumir, sem spoiler, como inaugurar o século XX. Eu não sei se é porque eu gosto. Na época eu estava lendo um livro sobre Londres, e para mim a personagem que eu gostei foi a própria Londres, a própria cidade. É estranho dizer isso. Mas ela não é um personagem. Do modo como o Alan Moore coloca, daria para colocar ela sentada num bar conversando tranquilamente. Essa é a Londres, porque ela é linda. Ou quase. Ela é linda e apavorante. Eu diria que a história que é linda. Agora, as coisas que se acontecem são estranhas. Então, para mim, a personagem que eu mais me encantou foi a própria cidade. Da sua beleza, da sua pujança econômica, industrial, uma realeza ao mesmo tempo decadente e superiora. Né? Eu estou usando muito esse termo dúbio. Quem já leu From Hell vai entender isso muito bem. Quem não leu vai ficar, mas está ficando doido, porque está falando o tempo inteiro de decadência e de crescimento. Porque aí essa obra, a gente vai ter isso o tempo inteiro. Não, o próprio fator histórico, como vocês já estavam desmembrando no primeiro parte do bloco, do programa, já dá uma pitadinha de por que essa magnitude e ao mesmo tempo essa desigualdade tão louca da cidade. A gente tem a dubiedade até no sentido final, de certa forma, uma construção
trabalhando um pouco do que eu falei da preparação para o século XX, há uma construção feita, uma construção arquitetônica feita com argamassas sujas de sangue para o que está por vir. Assim. Uhum. Então, é algo que ao mesmo tempo é belíssimo e grotesco, fazendo uma analogia muito similar, por exemplo, a como muita gente acredita que seriam construídas as pirâmides do Egito, na base das costas sangrentas de escravos, mas construindo algo totalmente maravilhoso. Uhum. Muito bem. A minha segunda pergunta é uma pergunta já clássica desse programa. Uma cena ou um momento que vocês gostaram. Tá bom, Aniela, quando você fala sua, me presta a terceira aí, rapidinho. Terceira? Eu acho que é porque tá na terceira. 1, 2, 3. Enquanto a Aniela fala, eu vou procurar aqui minha cena, que eu tenho que lembrar exatamente a frase. Eu vou citar, da primeira parte, se eu não me engano, eu vou citar a cena que foi literalmente o meu ponto de inflexão na leitura, que eu simplesmente passei a agarrar o do inferno completamente. Que é o passeio por Londres. Ah, peguei a sua cena, né? Lógico. O passeio por Londres que o William Dull faz com o cocheiro e vai descrevendo cada um dos pontos que tem algum significado mitológico dentro de Londres. E ao mesmo tempo vai descrevendo o confronto entre a mente feminina, lunar, intuitiva e um tanto quanto emotiva e louca, e contra a mente masculina, solar, da razão, da construção da arquitetura. E esse conflito entre duas visões sexuais, sendo conflito da história da civilização e da construção de Londres, e da construção do mundo ocidental, e a principal motivação para matar as 5 prostitutas. É uma analogia que eu comecei a fritar tanto que chegou para mim a ser até um pouco surreal. Porque é surreal não no sentido de que não era palpável, mas de que tudo fazia sentido para essa desculpa dele, digamos assim, para motivação. É a 2, desculpa, eu errei. É um monólogo de um esquizofrênico, né? É quase um monólogo, o cocheiro tem reações mínimas, digamos assim. É um monólogo de um esquizofrênico, que ele vê um padrão completamente absurdo com pouquíssimas evidências, só que faz completo sentido. O problema do delírio do esquizofrênico é que ele é maravilhoso, nesse caso. Rapidamente, tem uma hora em que ele vai... Opa, Desculpem meu celular. pois é. Tudo nos cerca. O pentagrama de Deus, do Deus Sol, os obeliscos, a chama racional, a masculina que acorrentam a inconsciência, a lua e a feminilidade. Ele junta essa Londres em uma coisa tão pesada e tão forte que o cocheiro sai correndo. Ele simplesmente sai gritando: ar, eu preciso de ar. Só que ele está no meio da rua. Bom, já que a cena dos dois estão... Você tem alguma coisa a falar mais? Eu não. A minha cena é besta, tanto que os dois, eu achei que os dois iam vir comentar na rede social que eu postei, mas nenhum dos dois postaram. Eu vou xingar vocês quando eu chegar lá no purgatório. Que eu postei até a seguinte coisa: os Jews são homens que não serão culpados à toa. E os dois safados aqui não viram. Bando sem graça. Tá, vamos lá, o contexto. Na hora de acho que é o último assassinato? Não, não é o último não. Mas era pra ser. O quarto, né? O quarto. Quando o Gu, ele termina, ele vira e fala: gente, eu vou escrever essa frase aqui para aqueles maçons entenderem o recado. E o bom eu acredito que o que me pegou foi isso. É porque eu fiquei com essa frase fritando, fiquei com essa... bem aí, mais um pouquinho pra frente. Fiquei fritando com essa frase no ônibus. Não, é pra frente, não pra trás.
Eu fiquei nessa frase fritando no olho e eu falei, cara, o que essa frase quer dizer? Aí lá vai pro fundo. O termo Jewish, a galera achou que era judeu, tanto que até no quadrinho fala que era judeu. Eu falei, judeu, velho. Faz sentido, né? Porque na época os judeus estavam sendo caçados, acontecendo. Vai variar. Coitados dos judeus. Mas é uma frase que não tem um significado, porque era segundo o que deixa entender que o Jewish seria um termo maçônico, só que os maçons não não como que é? Não falaram que não era deles, não negaram, só negaram que o termo não era deles. Só que eu gostei mais pela mensagem, pela ideia de você deixar alguma coisa que poucos irão entender e que só você estava vislumbrando aquela loucura. Mais pelo ponto da loucura do personagem, de ele ser um pouco de vislumbrar algumas coisas, ele simplesmente soltar alguma coisa que poucos irão entender ainda. Então por isso que é uma frase bem idiota, mas para mim foi um momento bem simplório e que representa muita coisa. Eu vou citar uma outra cena também, perdão, citar duas, mas que fala de uma coisa do grafismo, da arte gráfica do Inferno, que eu acho extremamente interessante. A maior parte o primeiro quadrinho é todo em preto e branco, e a maior parte do quadrinho é com um traço bastante sujo, bastante tosco em alguns sentidos e incômodo. Mas tem um momento em que quem que é o desenhista? É o Ed Campbell, né? Uhum. O Ed Campbell ele consegue fazer assim, de forma linda a contraposição entre a Londres de alta renda e a Londres de baixa renda, mostrando o William Dull e uma das prostitutas dormindo e o processo de dormir e acordar, a diferença entre os quadrinhos totalmente elegantes e limpos em estilo do mundo do Sir, né, do mundo dos cavalheiros, e o mundo de Whitechapel completamente sombrio e sem esperança. São ao todo, deixa eu ver o número de páginas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas sem nenhum diálogo, mas que são perfeitas para ilustrar a dualidade de Londres da época. Em especial, vou citar a cena mais chocante para quem não conhece como era na época, né? A questão de dormir no varal, que as prostitutas e os cidadãos sem dinheiro, de vez em quando iam em pousadas, eles não tinham endereços fixos muitas vezes, e em pousadas sentavam num banco, se pegavam um varal, uma corda, para eles poderem se debruçarem sobre essa corda e adormecerem. Uhum. E eles eram acordados pelo dono dessa pensão simplesmente com o dono desamarrando a corda e eles caindo, ainda sonolentos, caindo e a partir daí se levantando por dia. Tem até a expressão popular na Inglaterra ainda hoje: eu estou tão cansado que poderia dormir num varal. Que vem dessa época bizarra. Uhum. Eu tô tentando achar aqui a carta que A é carta do enviada. inferno? Não, é a carta que é enviada pro departamento de polícia. Tem na traseira de alguns dos, acho que é na segunda. Da segunda? Não. Mas é assim, é a carta da chefia que é falsificada pela imprensa ou é a carta que é de verdade do... A carta de verdade. Ah, então é a carta do inferno. Uhum. É porque eu não estou. Porque é o seguinte, a cena que realmente eu gosto, acho que quase todo mundo, tirando Samuel, que é a cena do pentagrama. Não, nem bem. Eu entendi, eu só demorei a entender. Uhum. Que todo mundo, quando lê, geralmente a cena do pentagrama, o modo como que o Du coloca, é maravilhosa. Mas a carta do From Hell aqui, ela literalmente, ela te tira do prumo. Porque ele diz, tá, muito bem, então a partir de agora, já que vocês estão me chamando assim, eu serei o Jack. Eu não estou conseguindo localizar a carta em si, mas não custa contextualizar a questão que houveram várias e várias
dezenas de cartas mandadas tanto para Scotland Yard quanto para os jornais britânicos na época, de pessoas se dizendo Jack o Estripador. Assim. Quase todas elas são claramente falsas. Algumas delas, alguns pesquisadores consideram legítimas, só tem uma que é considerada quase com certeza legítima, que é essa Carta do Inferno, que o principal motivo de ser considerado legítima é que ela veio junto no pacote com um pedaço de rim humano. Então dá bastante autenticidade, digamos assim. Mas é interessante, aí comentando um pouco também, do como que foi a reação do público inglês e o significado da figura do Jack Estripador. Você tem dezenas de pessoas que são malucas o suficiente para acharem divertido ou interessante ou de alguma forma útil se passar por um assassino e enganar a imprensa e a polícia, assim. Um assassino que fazia atrocidades. Isso antes das mídias sociais, antes da questão dos 5 minutos de fama. Na verdade, talvez seja um prenúncio dessa busca da fama pela fama. Assim, eu vou escrever essa carta e todo mundo vai achar que é o Jack. Que engraçado. Que doentio, né? E como? Muito bem. Mais algum ponto a ser colocado? Vamos por partes, como diz Jack Estripador. Peraí, vamos fazer o seguinte. Uma música e a gente volta rapidinho. Sonhe em maior alcance. 98,1 FM, Utopia. E ligamos o ar-condicionado do estúdio. Vamos lá, Linhado. A frase por partes ficou clássica com o Jack. Então, uma piadinha recorrente que utilizamos frequentemente quando a gente quer falar de algo que vamos fazer em pedaços exclusivos. Como diria Jack Estripador, vamos por partes. Mas eu tava aprendendo. Vale dizer que ele não disse isso, né? Mas tudo bem. Provavelmente ele não dizia isso, né? Mas assim, eu tava tentando usar isso como piada final pro programa, mas já que vocês ainda têm que aguentar mais eu falando aqui, vamos lá. Algo que foi pouco comentado, a gente comentou em breve por causa do diálogo do pentagrama, do monólogo do pentagrama, mas é toda a estrutura mitológica que o Alan Moore criou para a história, e aí pelos apêndices é muito criação do Alan Moore mesmo. Em parte é uma teoria que já existe. Rapidinho, Anielo. O quadrinho ele é dividido em 4 partes. Ou melhor, a obra é dividida em 4 partes. Sim. Na primeira parte, o Alan Moore ele é bem claro nisso. Eu não vou colocar muito da minha visão, da minha narrativa. Então o que a gente vai ter é, em muitos pontos, somente apenas, o quadrinho, a história, né, o relato histórico das pesquisas que ele fez. Sim. O segundo e o terceiro, Samuel até fez um comentário muito, muito legal, quando estava lendo, é que ele é apenas, se é que dá para dizer isso, as mortes. O segundo e o terceiro, ele trabalha muitas mortes. O primeiro, ele vai te colocar aonde, quais são as motivações do personagem, aonde você está, para onde a história narrativamente quer te levar. A segunda e a terceira, basicamente, as mortes. Talvez por isso que na segunda que a história ela começou a me ganhar muito. Porque foi aí que eu comecei a ficar inserido. Tanto que até o primeiro comentário que eu soltei foi: eu sei onde eu tô, só que eu não sei para onde eu vou. É interessante que na terceira parte, no meio da terceira parte, a gente já sabe que as mortes acabaram, né? Então há outros escritores acabariam fazendo um grande um fechamento ali, né? Continuar a história, mesmo sabendo que todas as mortes do Jack já ocorreram, poderia gerar um grande anticlímax. Não é o que acontece. Ou muito pelo contrário, né? É porque a história não é em volta, digamos assim, das mortes. Em volta da motivação
do William, do Sir William. O Alan Moore não está preocupado de querer ficar apontando as mortes, porque se fosse assim, ele iria trabalhar facilmente uma ou no máximo duas mortes a cada volume. Tanto que eu até brinquei com meu pai eu fiquei, a minha preocupação era que fosse uma morte a cada volume, porque eram quatro volumes. Eu falei, pronto, uma morre no primeiro, outras morrem nas outras seis, mas não. Quando eu cheguei no terceiro e tudo já tinha acabado, eu fiquei, hã? O que vem E agora? agora? Essa é a grande pergunta. O que vem agora? E o interessante da construção mitológica, o que vem agora, o William Doe é o grande vilão da história, mas ele conseguiu atingir plenamente seu objetivo. E o objetivo dele é um objetivo de iluminação mística, de Transcender? transcendência, de se tornar além do homem. Ele chega um momento em que ele vira para os pares deles da sociedade maçônica e vira, eu não tenho nenhum par aqui, ó, nenhum de vocês é igual a mim. E ele ainda progride depois disso. Eu deixei meu nome na história sem ninguém saber quem sou eu. E assim, por mais que a gente reconheça que o Jack Stripador era um psicopata assassino, de fato, ele é um fenômeno tão grande quanto um Drácula fictício, ele é um personagem muito maior do que um Hellis esfaqueador das ruas de Londres. Assim. É uma pessoa acima de tudo. Tanto que uma das inúmeras teorias que existem é que na verdade não seria uma pessoa, mas sim um grupo de pessoas que teriam orquestrado tal. Essa é Um grupo uma de das médicos. várias teorias, mas é tão mais bonito pensar que é um só. É Sim, porque, sim, sem dúvida. é porque uma pessoa, um grupo de pessoas, aí teria que ser um grupo de médicos, digamos assim. Porque aí isso já soa muito, digamos que, vazio. Porque pra que um grupo de pessoas vai querer fazer isso? Sem motivação nenhuma. Em aparência, né? Em aparência. Não estamos querendo colocar ideia nenhuma, mas não tem. Uma pessoa soa mais funcional. Verossímil. Ainda mais que sempre as mortes foram, não do mesmo jeito, né? Mas sempre bem horrendas e de uma estética médica absurda. Maravilhosa. Mais alguma coisa? Acredito que agora eu vou pegar uma faca e sair por aí. Onde é que fica o Whitechapel aqui em Brasília? Samambaia, sul. Sério? Porque lá tem várias redes de prostituição. Ah, tá. Ou W3. 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 W3 Norte. Uhum. Ó, eu vou deixar já aqui um gravado. Se prostitutas começarem a assumir, apareça no octogonal. Ok. FBI, se você está ouvindo isso. Polícia Federal, se você está ouvindo isso. Interpol. Eu não tenho nada a ver com isso. Muito bem, gente. É óbvio que é uma obra fantástica. No fim, você realmente fica com um gosto de... Tanto que Samuel até fez uma coisa curiosa, e eu vou falar muito mais por ele do que por mim. Ou seja, se ele quiser falar também, a frase melhor é dele. Que a história não é o que ganha na história é mais a narrativa do que propriamente ficar fritando em ideologias. Sim. E quando você terminou e começou a ler outro quadrinho... É porque a narrativa, não que ela é pesada, quer dizer, ela é pesada, mas não um pesado de uma literatura, de utilizar um português muito arcaico, mas é muito pesado porque são muitos detalhes, são muitas coisas que você tem que ficar preso, e quando você já tem uma experiência de já ter lido uma narrativa que é lenta, mas ao mesmo tempo tem um ritmo bom, é uma das coisas que eu raramente encontro em várias histórias, é isso. É ter uma narrativa que te emerge na história, de você se sentir dentro da história. A história ela vai te caminhando como se você fosse literalmente um espectador, só que não, obviamente, você está na situação de espectador, só que você se sente dentro. Literalmente, parecia que eu estava lá em Londres vendo as coisas acontecendo. Eu acredito que essa é a diferença de que o Alan Moore sempre soube fazer nas suas histórias, inúmeras outras que a gente já leu, de ele saber trabalhar isso. E ao contrário de outras histórias como eu gosto, ela não fica fritando ideologias de pegar uma ideia
e ficar desmembrando essas ideias. Não, o Alan Moore ele quer contar uma história. Por isso que, até uma das coisas que no começo eu achei estranho, mas depois eu, caramba, entendi o porquê. Será que uma das motivações do Jack era exatamente se sentir dentro da história? O quadrinho deixa isso bem claro. Estupidamente claro. Muito bem, senhoras e senhores. É por isso que a música é Hell's from Here to Eternity, cara. Espero que tenham gostado. É um programa longo, mas o quadrinho ele merece mais até. Então, bom almoço a todos depois dessa saraivada. Estouramos o tempo com gosto e com vontade e por um motivo plausível. Vou lançar com mais uma música do inferno, mais uma música infernal. Alguma ideia? Droga. Não. Eu canto. É bem infernal. Não. Olha, eu senti falta das suas canções natalinas. Ano passado você fez, Daniel? Não, eu não fiz. Não fiz. Pois é, eu senti falta. Mas eu posso começar aqui. Não. Gente, Pera. parou. Quando for dia 25, Natal. Quando for Natal a gente deixa o Anielo fazendo o seu especial de Natal. Pera aí, eu tenho uma música. Eu tenho Satan, diga 10 do Barry Manson. Mas Satan não, é Satan. Satan. Um bom almoço a todos. Para quem ouve pelas internets da vida, vai fazer o que está fazendo. Semana que vem a gente volta, não sei como, não sei pra onde, não sei porquê, mas para quadrinhos, volta semana que vem. E sempre em par. Então é Natal. Não! E sempre em par.